E se tudo aquilo que você chama de personalidade, na verdade, seja uma resposta moldada pela dor? E se quem você acha que é e não passa de uma armadura criada para sobreviver, e não para viver? Num espaço onde o tempo não alcança e três vozes se encontram. Gabor Maté, que ouviu por décadas os sussurros do trauma. Carl Jung, que mergulhou no inconsciente humano em busca da alma perdida. E Alice Miller, que ousou olhar para as feridas da infância que o mundo preferiu ignorar. Eles se reúnem para responder, ou talvez aprofundar, em uma única pergunta: como o trauma molda nossa visão do mundo? E o que você está prestes a ouvir não é uma aula. É um espelho. Um espelho que pode, enfim, refletir quem você se tornou tentando não sofrer. O trauma não é aquilo que aconteceu com você. É o que aconteceu dentro de você, quando o que aconteceu lá fora foi simplesmente insuportável. E veja, quando uma criança percebe que seus sentimentos não são seguros, ela não escolhe sentir menos. Ela aprende a não sentir. Ela desconecta de si, de seu próprio corpo e de sua intuição. E esse desligamento, essa anestesia interna, segue com ela até a vida adulta. Crescemos acreditando que somos pessoas racionais, autocentradas, independentes. Mas, na verdade, somos crianças adaptadas. Adaptadas a um mundo que não soube ou não pôde nos acolher. O trauma molda a lente pela qual olhamos tudo: amor, trabalho, relações, nós mesmos. Molda a forma como reagimos, fugimos, nos sabotamos. Porque tudo que não foi possível sentir, volta. Sempre volta. Só que disfarçado, em ansiedade, em vícios, em autocobrança, em isolamento. O que Gabor diz e ecoa no que eu chamei de sombra. A sombra não nasce do mal. Ela nasce do que foi rejeitado. Toda vez que uma criança percebe que sentir raiva, tristeza, medo e faz com que ela não seja amada e ela esconde isso. E essa parte escondida não desaparece. Ela vai para o inconsciente. Crescemos acreditando que somos livres e mais, na verdade, estamos possuídos pela sombra. Aquele que foi ensinado que não pode ser fraco e se torna perfeccionista, rígido, controlador. Aquele que aprendeu que não pode ser carente e se torna independente demais, distante, incapaz de receber amor. O trauma não só molda e ele esculpe uma máscara. E muitos vivem a vida inteira defendendo essa máscara e sem nem perceber que ela foi construída para sobreviver, não para viver. E é preciso dizer que essa dor começa antes do que gostaríamos de admitir. No berço, nas pequenas rejeições. No olhar ausente dos pais. Na voz impaciente. No toque que não veio. A criança não sabe que o mundo é imperfeito. Ela não entende que os pais estão feridos também. Então, ela faz a única coisa que pode: culpa a si mesma. Se minha mãe não me olha, é porque eu sou demais, ou de menos. Essa crença se transforma na espinha dorsal da vida emocional adulta. Pessoas que se acham inadequadas, que se autoabandonam, que vivem numa prisão invisível chamada: se eu for quem eu sou, não serei amado. E assim, o trauma não só molda a visão do mundo. Ele molda a visão que temos de nós mesmos. E é curioso, porque muitos chegam até mim dizendo: mas eu não tenho traumas, e minha infância foi normal. E eu preciso olhar nos olhos e dizer com todo amor: trauma não é o que te aconteceu. É o que te faltou. Faltou segurança. Faltou validação. Faltou espaço para ser. E quem cresceu sem espaço para ser, vive hoje buscando compensações. No trabalho sem descanso. Nos relacionamentos que mais parecem espelhos de feridas antigas. Nos vícios, não só de substâncias, mas de aprovação, de controle, de desempenho. O problema nunca foi sentir demais. O problema foi ter aprendido que sentir era perigoso. O perigo é que aquilo que não é visto e não desaparece. Ele se esconde. E, lá no inconsciente, ganha força, forma e autonomia. O adulto que teme ser rejeitado e acaba, inconscientemente, se cercando de situações onde será rejeitado só para confirmar aquilo que aprendeu na infância. Aquele que fugiu da dor e sem querer e constrói uma vida que só reforça a dor. É como estar preso em um sonho e onde não sabemos que estamos sonhando. Por isso, o processo de cura exige olhar para dentro. Não como quem busca consertar, mas como quem busca lembrar. Lembrar de quem você era e antes de ser treinado a se abandonar. E quando finalmente olhamos, encontramos uma criança. Uma criança que não precisava ser perfeita. Que não precisava ser forte, nem boa, nem educada além do limite. Uma criança que só precisava ser amada, exatamente como era. O problema é que passamos a vida tentando ser aquilo que achamos que nos faria ser amados. E esquecemos de nós mesmos. O trauma não é um passado. Ele é um presente disfarçado. Disfarçado de ansiedade. De exaustão. De solidão. De autossabotagem.
mas também disfarçado de força, de independência, de hipercompetência. E chega um momento em que essa máscara começa a pesar tanto que o corpo adoece, a alma adormece e a vida vira sobrevivência. Então, a pergunta não é mais o que está errado comigo, mas sim, o que me aconteceu? Porque não há nada de errado em você. Há apenas uma história que ainda não foi contada. Uma dor que ainda não foi nomeada. Uma criança que ainda espera ser vista. E quando você olha, e para essa dor, para essa criança, e algo começa a se transformar. Descobrimos que, e aquilo que evitávamos, e era exatamente aquilo que nos libertaria. A sombra, e não é inimiga. Ela é um convite. Um convite para trazer de volta, e tudo que você precisou abandonar para ser aceito. E então, e o que antes era sintoma, e começa a se tornar símbolo. O que era ansiedade, e vira bússola. O que era medo, e vira portal. O que era dor, e vira caminho. E talvez, só talvez, a verdadeira cura não seja se tornar alguém melhor, nem mais forte, nem mais sábio. Talvez, a cura seja, simplesmente, permitir-se ser. Abrir espaço, para sentir o que nunca foi permitido. Abrir espaço, para chorar o que nunca pôde ser chorado. Abrir espaço, para olhar no espelho, e, pela primeira vez, dizer: eu vejo você. Eu não vou mais te abandonar. E então, e nenhum deles disse mais nada. Porque, e há coisas que não cabem nas palavras. Há dores que só se dissolvem, e quando são vistas. E há silêncios, que curam mais do que qualquer fala. E você? Qual parte de você, e ainda está escondida, e esperando ser olhada, e sem julgamento? Se essa conversa ecoou dentro de você, e compartilhe. Talvez, e alguém que você ama, e também esteja esperando, e ser visto.